Olá, boa noite, meus queridos. Mais um encontro na quinta-feira. Que alegria estar aqui com vocês. Esse bate-papo super maravilhoso que sempre é com o Dr. Sérgio Thyssen. Muito elogiado, né? Palestrante sempre muito elogiado. Toda vez que eu faço live com ele, as pessoas aproveitam para elogiar mais uma vez, dizer que adoram assistir o Dr. Sérgio. E hoje nós vamos falar desse tema super bacana, que são as virtudes da alma. O Dr. Sérgio já entrou, deixa eu mandar aqui o convite para ele. Muito Mas. bem, muito obrigado, Eliane. Conseguimos, então, de Ai, minha parte, uma alegria estar aqui de novo com você, com os amigos que possam estar hoje conosco, e estou à sua disposição. que maravilha! Então, como eu estava dizendo, né, antes de você entrar, sempre que eu anuncio a nossa live, os alunos já ficam animados e já começam a trazer os elogios, que gostam muito das suas palestras, que você é o melhor palestrante. Que bom, né? Imagina, Que coisa boa. Mas imagina. é a motivação, né? É o amor que a gente coloca no trabalho, né? Que eu tenho certeza que você coloca muito, né? Então as pessoas sentem essa energia. Mas eu estava comentando também, essa semana nós tivemos o Dia da Caridade, né? Que foi dia 5 de setembro, se não me engano. Foi Eu vi 5 de alguma. setembro. É isso mesmo, né? E esse tema realmente tem surgido, porque na semana passada até eu não fiz a Quinta Quântica aqui, porque eu tive esse compromisso de fazer justamente um trabalho, de levar comida aos moradores de rua, fui com meu filho, e realmente muito gratificante. E é muito bacana nós termos um olhar mais amplo em relação a isso, né? Dentro da minha prática espiritual, nós falamos que existe uma sabedoria que é do Buda Akshobhya, né? Que nós temos lá vários Budas, cada um representa uma sabedoria. E essa sabedoria ela diz respeito a entender o outro no mundo dele, que é uma coisa desafiadora, né, doutor Sérgio? Porque nós olhamos o outro, mas dentro do nosso mundo, né? É muito difícil nós conseguirmos nos livrar dos nossos referenciais e olharmos o outro dentro do mundo dele, né? Como que a cabeça dele funciona. Então, os mestres trazem que essa é uma maneira muito hábil de nós levarmos benefícios aos seres, né? Nós entendermos realmente o que eles estão sentindo, o que eles estão precisando, para que a gente possa dialogar dentro da realidade deles. Eu particularmente, procuro fazer essa prática, mas eu acho bem desafiadora, não é? Não é uma coisa muito simples, né? E dentro da prática espírita, eu sei que a caridade tem um papel assim fundamental, né? Então, se o doutor quiser falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Eliane, o nosso tema, ele envolve o paradigma quântico, ele envolve a ciência e, claro, como nós mesmos tínhamos escolhido, né, a Uhum, ideia das virtudes. Então, talvez seja interessante nós nos lembrarmos, antes de tudo, quanto assim, a que mundo é este? Nós já tínhamos conversado uma vez, o planeta Terra é um mundo com uma humanidade ainda muito atrasada, que vive há milênios incontáveis por aqui. Somos todos filhos de Deus, somos todos espíritos humanos, né? De certo modo, prisioneiros na Terra, porque nós não podemos ir
a outros contextos e domínios da vida divina do grande universo. Aqui é o nosso lugar, porque nós todos temos muitas coisas em comum e, dentre elas, as nossas profundas limitações e dificuldades morais. Estamos aí numa etapa de expiações e provas, como o Espiritismo nos sugere, e nós temos, então, um longo, muito longo caminho pela frente. Então, é curioso nós nos lembrarmos que, em termos de ciência, tudo começou a mudar com Galileu Galilei, com Copérnico, que foi seu contemporâneo. E, de certo modo, então, a ciência observacional, ela começa há meio milênio atrás com eles. E de lá para cá, nós tivemos uma história maravilhosa por um lado, extraordinária por outro. Claro que muitos não foram compreendidos, perderam as suas vidas porque tiveram que enfrentar inúmeros preconceitos vigentes em função de uma ignorância multissecular que predominava. Mas de lá para cá, nós fizemos uma evolução na ciência como um todo, uma evolução maravilhosa. Então, tivemos há 300 anos atrás uma figura extraordinária que é Newton, Isaac Newton. E aí nós começamos a ter tudo aquilo que ele e seus contemporâneos iam como que estudando sobre o universo, sobre a vida, sobre a matéria e assim por diante. E por causa de Newton, ali nós temos um salto no sentido da compreensão da coisa mais material da vida e do universo. Então, se ele, Newton, com as 3 leis que ele muito bem desenvolveu e que são válidas e universais até hoje, por um lado também foi como que um balde de água fria, porque a partir de tudo que ele descreveu, era como se nós não precisássemos ir adiante. Em busca de outras realidades, de outras compreensões do universo. De tal maneira que isto também, por um lado, trouxe, então, um enorme adiantamento sobre como nós podíamos ver o mundo, entender a realidade. Por outro lado, nós repousamos por muito tempo em suas leis e naquela compreensão que Newton, um espírito extraordinário, uma mente brilhante, nos trouxe. Mas, nesses 300 anos, quanto progresso, quantas mentes brilhantes outras, né, vieram dedicando o melhor de si para que pudesse descrever ainda melhor a realidade. Então foram muitas etapas, nós não vamos procurar escaloná-las agora, mas tivemos, na altura de dezembro de 1900, você, como física, conhece tudo isto, a ideia do surgimento de uma nova física, que tem a ver com a mecânica quântica e a teoria da relatividade especial e geral por Albert Einstein. Então, por outro lado, a partir do 14 de dezembro de 1900, o mundo ganhou uma nova revolução do pensamento. E aquilo que não tínhamos como que mudado até então, começamos a mudar, não é? De tal maneira que nós, por exemplo, estamos hoje reunidos, nós dois e muitos amigos por esse Brasil afora, por todos os progressos, né? Por tudo aquilo que começamos a conhecer
e a desenvolver na altura do ano de 1900 com Max Planck. De lá para cá, então, nós temos assim essa chance de lidar com questões bem maravilhosas que vieram no decorrer de um pouco mais de um século, portanto, dos últimos 122 anos. Nesses termos, né, o desenvolvimento de equipamentos extraordinários, envolvendo a física clássica e a física moderna. Na verdade, para quem não conhece, hoje em dia, apesar de continuarmos dividindo em duas físicas, na verdade é uma física só. Não é? A verdadeira, entre aspas, só para os amigos nos compreenderem, a verdadeira física é a física moderna, que é aquela que vai tratar das questões, vamos dizer, do microcosmos, do infinitamente pequeno. E as questões descritas muito antes por ele, por Newton, na verdade continuam válidas e são estudadas hoje as realidades do universo macroscópico com as próprias leis básicas dessa mecânica clássica por Isaac Newton. Mas o que acontece? Reparem que hoje em dia nós estamos vivendo progressos maravilhosos, estamos lidando com, depois do telescópio Hubble, que já nos revelou extraordinariamente aspectos que nós nem sonhávamos, que Galileu e Newton, não é? Copérnico e outros nem poderiam sonhar. Nós temos o telescópio James Webb. De tal maneira que estamos vendo diante dos nossos olhos coisas extraordinárias, porque agora, com estes aparatos, você consegue ir lá longe, quando há bilhões de anos atrás, uma parte, eu diria, do universo ganhou uma grande expansão do Big Bang até onde o James Webb tem podido nos mostrar. Então, nós estamos ganhando uma percepção nova da realidade. Reparem que tudo isto vem acontecendo gradativamente na história da ciência humana no planeta Terra e, sobretudo, na história da física, que é, como eu gosto de lembrar, a mãe das ciências. Tudo é física, Deus é físico. O universo precisa ser conhecido e descrito através das leis clássicas e modernas da física. Então, nós continuamos nos distraindo com um prazer, uma alegria enormes, porque estamos entrando em contextos e departamentos que a civilização até então não podia imaginar. Então, por exemplo, nós estamos em 2022, 2012, nós tivemos a consagração, vamos dizer assim, do bóson de Higgs. Isso. Que é aquela estrutura que se estuda no ambiente da física das partículas elementares, que trouxe uma confirmação de uma previsão prévia, né? E os colegas inúmeros que trabalham num acelerador de partículas, que é o CERN, que fica perto de Genebra, na fronteira com a França, eu estive lá, conhecendo aquilo tudo. Então, esse acelerador de partícula e todo esse grupo de físicos trabalhando ali, de diversas nações, eles puderam há 10 anos confirmar a existência do bóson que dá matéria a tudo que existe no infinitamente pequeno. Então, ao mesmo tempo que quando nós olhamos para o grande universo, nós percebemos que temos um longo caminho ainda pela frente,
que isso vai nos distrair a mente, o coração, eu diria, no campo dessa ciência fundamental que é a física, a astronomia, a astrofísica, por todo um longo tempo. Se nós nos voltamos para as partículas elementares, nós poderíamos dizer, olha, depois do bóson de Higgs, nós não teríamos lá muito a nos entusiasmar para novas descobertas. Mas se nós pensarmos que, provavelmente, além de tudo que já se conhece, de todas as partículas elementares, dos quarks e dos leptons, nós podemos supor que o bóson de Higgs ele não é uma última partícula. E que provavelmente, como aconteceu em toda a história da física de partículas, nós vamos poder abrir o bóson de Higgs. E sabe lá o que mais nós vamos encontrar ali. Então, eu estava pensando no que nós poderíamos conversar hoje, mas eu achei válido de nós nos situarmos lembrando dessas questões, né? A outra coisa que nós precisaríamos lembrar é que no período das questões por Newton, nós poderíamos viver uma espécie de uma estagnação. Mas a mente humana continuou buscando mais e mais. E, pelo visto, o que é natural continuará eternamente. E neste caminho, especialmente da metade do século XIX para cá, nós tivemos progressos por intuições, por sede e fome de se conhecer melhor, tudo no nosso mundo íntimo, tudo à nossa volta, tudo além da matéria. Nós começamos, naquela altura, a uma mudança de paradigma. Então, se o paradigma materialista continuará sendo importante sempre, porque a matéria faz parte do universo, se eu penso que, além de bóson de Higgs, eu tenho que buscar o que existe do outro lado de um buraco negro. Todas as galáxias têm seus buracos negros. Aquilo que foi descrito em 1919 pela primeira vez, na verdade, parecia uma coisa exótica, rara, e quanto mais o tempo passou, quase 100 anos para cá, pouco mais, nós estamos vendo que as galáxias, de um modo geral, que são conglomerados de estrelas, né? Todas elas, a princípio, você vai encontrar os buracos negros. Outra questão espantosa, linda, é quando você percebe a ciência progredindo e trabalhando a questão dos exoplanetas. Outro dia, nós chegávamos, eu me incluo, porque gosto de buscar essas sementes de conhecimento, 4.000 exoplanetas devidamente identificados, que são planetas fora do nosso sistema solar. Muitos deles na própria Via Láctea e outros que já se podem ver fora da Via Láctea. Então, nós estamos vendo um progresso nessa ambientação da ciência da Terra a tudo que existe, eu diria, dentro de um paradigma materialista, mas que nos inclina agora, muito mais do que nos tempos de Isaac Newton, a ampliarmos a nossa busca. Maravilhoso, sim. E essa busca, ela vai direto para aquilo que é de um outro paradigma, que é o paradigma espiritualista. Que lindo. Independente de sermos espíritas ou não. Fica claro, muito mais fácil, muito mais elegante, quando você conhece a doutrina espírita e você, com muito mais facilidade, você entende esse movimento da ciência, que é um movimento do ser humano,
no sentido de continuar descobrindo cada vez mais sobre a realidade, não só no planeta, mas no universo como um todo. Hoje você fala universo, mas você pode falar universos, você pode falar multiverso, diverso. São nomes e rótulos que acompanham essa busca para questões que nós nunca seríamos capazes de pensar. Eu gosto muito da figura de Camille Flammarion, que foi praticamente o mais importante astrônomo da Europa, contemporâneo de Kardec, espírita, médium, escreveu livros extraordinários, tanto pela ciência que ele conhecia bem, como médium. Tudo indica, aliás, curiosamente, Eliane, que Camille Flammarion é Galileu que voltou. Ah, que bacana. Muito lindo. É uma alma linda, tanto há 500 anos como há 170 anos atrás, aproximadamente. Então, o que acontece? Aonde nós estamos? Nós estamos naquele mundo de provas e expiações, mas nós já estamos dando esse salto qualitativo pela mudança paradigmática. Eu não posso mais me furtar de entender a natureza da vida humana, da vida dos animais, dos seres vivos todos, se eu não trabalho a ideia de espírito, a ideia de princípio espiritual, a ideia de espiritualidade, a ideia de onde viemos, quem somos nós de verdade, dentro dessa túnica que é o corpo humano biológico, que normalmente não permite que vejamos a nossa essência. Mas é a nossa essência que vive. É a nossa essência que pensa, que deseja, que precisa progredir. Então, o progresso material pela ciência comum, ele é encantador. Mas, por outro lado, nós deixamos de lado, ao longo da nossa história, num certo sentido, não é, Eliane? O principal. Por quê? Porque estamos, ao mesmo tempo, trabalhando o laser como uma questão linda da física moderna, tratando de um feixe de luz coerente, que pode enviar esses seus raios a longa distância. Eu posso lidar com o laser para curar problemas da retina de doentes com diabetes, com retinopatia diabética grave. Então é o uso extraordinário das conquistas da própria física, por exemplo, na ciência médica, como aconteceu com a ressonância nuclear magnética funcional, com a tomografia computadorizada, com o PET scan. Tudo isto vem nos ajudar na medicina, mas ainda está faltando muita coisa. Então, na medida que eu cuido das questões do avanço da ciência, eu já estou diante da realidade espiritual. E eu preciso me debruçar como cientista e como pesquisador na área da espiritualidade. Então, eu não posso esperar. Por exemplo, é um sonho meu. Eu falo disso às vezes num estudo qualquer. Ressonância nuclear magnética funcional daqui a 22 anos para pesquisarmos o perispírito. Na medida que eu puder examinar com um método de imagem que já mostrou a que veio, que trouxe maravilhas para a medicina em termos de diagnóstico, e com o diagnóstico eu vou buscar a melhora clínica do paciente. Se eu, quando tiver uma ressonância que me permita ver o perispírito de crianças, de adolescentes, de adultos jovens, eu vou detectar as doenças muito antes delas aparecerem no corpo físico. Isso é um salto extraordinário na ciência médica, é uma questão de tempo. Agora, além disto, eu preciso aproveitar
as ideias de inúmeros pesquisadores na área da psicologia, na área da psiquiatria, na área da ciência médica, de um modo geral, na área da física, daqueles que começaram a pensar que havia algo além simplesmente da matéria orgânica, biológica, de órgãos e sistemas orgânicos, e que nós não somos os corpos. Nós, na verdade, temos corpos, mas, na verdade, nós somos seres espirituais, atrasadíssimos, capazes de gerar guerras ao longo de 5.000 anos da nossa história, capazes de nos envolver com questões de suicídios. 680 mil pessoas perderam as suas vidas de 1º de janeiro até hoje. 34 mil abortos induzidos na Terra de 1º de janeiro até hoje. Então vejam só, que mundo é este? A exacerbação do materialismo, ainda reminiscências graves do paradigma materialista. Então, quando nós começamos a pensar em virtudes, não é, Eliane? Nós começamos a pensar em sentimentos, em elementos que nos faltam para que alcancemos, podemos falar em reino de Deus, como Jesus adiantava. Podemos falar, alcançarmos esferas de uma vida espiritual mais feliz. Então, na verdade, quem nós somos? O oposto dos virtuosos. Muitos virtuosos, não é, Eliane? Já estiveram aqui. Muitos continuam por perto nos ajudando. Mas quem somos os que estamos aqui até hoje? Renascendo, reencarnando, vivendo décadas, umas mais, outras menos, desencarnamos, vamos para o mundo espiritual em condições muito parecidas com aquelas que nós entramos. Sofrimento, limitações, tendo que retornar inúmeras vezes para repetirmos o ano letivo. Exatamente. Nos matriculamos, ganhamos essa chance, por exemplo, a maioria de nós, de vivermos no Brasil, e vejam a realidade de hoje no Brasil e no mundo. Tudo está por ser construído, modificado, revertido. Nós continuamos vivendo uma estagnação moral. Por quê? Porque nos caracterizam ainda os vícios morais. Como eu gosto de lembrar, Eliane, se você me permite, uma tríade devastadora. O orgulho, o egoísmo e a vaidade. E como toda tríade tem mais um emprestado, é a indiferença. É uma tríade de 4. Se nós pensarmos bem, você comentava sobre o dia da caridade, a tua tarefa junto de outras pessoas de realizar algo inspirador. Inspirador para você mesma e para qualquer um de nós. Até para que nós não tenhamos que pensar na caridade só um dia ao ano. Nós temos que pensar nisto como uma virtude extraordinária, decorrência do amor fraterno universal, que Paulo de Tarso falava de uma maneira tão linda: fora da caridade nada sou. Então a ideia qual é? Eu preciso investir comigo, com quem possa dividir as experiências humanas comigo, e nós todos entre nós, em grupos menores ou maiores, parentela corporal, parentela espiritual, família da humanidade, por que não? Para que nós, então, possamos estar lembrando, não é, que além desta tríade, nós temos que
nos conhecer melhor, porque nós estamos tropeçando o tempo todo. E nós temos uma longa jornada. E aí virão questões como a compaixão, a empatia, a solidariedade, a fraternidade, a caridade lembrada por você no início. E aquela que eu gosto muito de lembrar, viu, Eliane, que é aquela que uma vez me disseram, assim, alto e bom som, para eu jamais esquecer, aquela que se chama humildade. E esse Espírito disse para mim, filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. Então, eu posso continuar me dedicando a qualquer área da ciência, da filosofia, do credo, das crenças, das religiões, das artes. Não é? Tudo isso é conhecimento, tudo isso importa. Tudo isso pode permitir voos maravilhosos dos pensamentos. E quem é que pensa? É a nossa alma. Onde é que está a nossa alma? Onde o nosso pensamento está. Então, quando eu me vejo voando e imaginando o que tem dentro de um buraco negro, eu também procuro, como imagino que outros também gostem disso, começarem a trabalhar as suas questões internas. Eu também sou filho do Criador. Eu tenho dentro de mim as potencialidades que eu vou encontrar nos confins do universo. Então, por que eu vou me manter apenas olhando para longe, olhando para fora, trabalhando o multiverso, buracos negros, matéria e energia escura, e eu vou abrir mão de valorizar o meu mundo íntimo, mas não o meu. Quando eu valorizo o mundo íntimo dos outros, é um fenômeno nítido, reciprocidade. Eu estarei no outro me vendo. E na medida que eu trabalho com a ideia das virtudes, cuidarmos das outras pessoas, eu vou também exercendo uma espécie de amor. É o amor fraternal, que pode atingir a condição de um amor storgé, ou um amor ágape. Não é? Tudo depende de você empreender a sua vontade nesse sentido. Porque tudo isso está aberto. Deus nunca fechou nada para ninguém. Nós é que bloqueávamos. Mais antes do que agora. Então, repare, a ideia qual é? Eu preciso também lembrar que eu devo a mim e eu devo a todos amor. O amor fraterno aos demais e um alto amor a mim próprio. Não é um alto amor fruto de egoísmo. Posso contar umas histórias? Sim. Nós vamos até meia-noite hoje, qual é a previsão? Então, eu me lembro... Pode falar. Não, desculpe. Eu me lembro, eu estava numa reunião mediúnica na FEB, na Avenida Passos, número 30, no Rio de Janeiro. É a sede antiga, histórica, até hoje. E ali nós tínhamos as reuniões mediúnicas que davam suporte aos dirigentes, diretores da FEB. É uma reunião mediúnica centenária. E eu estive ali por uma década, mais ou menos. E um médium que estava à minha frente, já desencarnado, Hernani Trindade Santana. O médium que escreveu vários livros mediúnicos, um deles que eu adoro, Prefácio de meu pai, revisão ortográfica minha e de um amigo, Júlio Damasceno, chamado Universo e Vida. E aí o que acontece?
numa determinada altura, cada reunião de quintas-feiras, o Hernani psicografava uma mensagem. E aí, ao longo de todo um período, 1 ano, 2 ou 3, elas eram revistas e enfechavam um novo livro. E numa determinada quinta-feira, um espírito chamado Letícia, uma alma muito querida e linda, ela escreve uma mensagem. E aí Hernani sempre lia ao final o que ele produzia pela psicografia. E essa mensagem se chama, tenho ela ali, como é que ela chamava? Auto-amor. E aí ela dizia, filho, tudo que você está fazendo conta muito. Tudo que você com o qual se preocupa é de extrema valia. Nós todos estamos contigo. Nestes empreendimentos, mais simples ou mais complexos, que você se envolve. Mas, filho, tudo é muito válido. Mas nunca te esqueças, cuides de ti mesmo. Eu nunca imaginei ouvir isso. A gente, né, não faz parte da nossa cultura, né? Não faz. E ela não dizia isso para eu deixar as outras coisas, eu ou qualquer outro. Porque ela era um espírito que escrevia para que muitas pessoas pudessem usufruir dos conteúdos dela. De tal maneira que ela explicava, olha, tudo está certo, mas não deixes de cuidar de você. Então, cuidar de mim também é cuidar do outro. Também é. E vice-versa. Exatamente. Mas eu preciso Exatamente. trabalhar o quê em mim? As minhas deficiências, as minhas imperfeições, as minhas inclinações mais. Não é? Então, se existe a tríade devastadora, qual é a antítese da humildade? Não é que aquele espírito, uma vez, nos falava como a mais importante das virtudes. Porque as outras todas virão, na medida em que a humildade, não a humildade de boca para fora, como rótulo externo, ele se referia a uma coisa vivida, a alguma coisa real no mundo íntimo de qualquer um. As outras todas virão. E, por outro lado, a ideia de que se eu cuido de me examinar, não é, de perceber as dificuldades que eu continuo tendo, eu então vou poder buscar essas virtudes, porque elas não virão como flocos de neve numa ocasião invernal, não é? Neve que nós brasileiros adoramos quando ela está perto, caindo sobre nós, como acontece com a própria chuva. Por mais que a vida divina, por mais que os espíritos superiores nos amem e queiram nos ver bem, estão sempre nos ajudando. Mas tem algo que só cabe a mim, só cabe a qualquer um, não é? E isso vem de um amadurecimento. Não é? Eu lembro que, como espíritas, nós temos essas possibilidades, mas a imensa maioria do mundo não presta atenção nisto. Está vivendo seus dramas, suas dificuldades, seus desafios, suas provas, suas expiações. E aí nós nos perguntamos, quem se recorda disso? De chegar, por exemplo... E Pode agora falar. você falou uma coisa muito interessante, porque nós nos fechamos, né, nesse nosso mundo particular e não nos damos conta que esses dramas que nós vivemos são dramas da humanidade, não são nossos particulares, né? Porque o que que nós vivemos? Doenças, né, divórcios, problemas com filhos, né? E quantas pessoas nesse momento estão passando por esses mesmos desafios, né? Então, é algo inerente ao nosso estágio de evolução, como você disse, né? Nós estamos juntos
nesse caminho de aprendizado. E é essa visão da interconectividade, né? Contrário a esse paradigma cartesiano que vê tudo separado. E eu fico muito emocionada de ver, como você disse, como que a ciência ela vem desse caminho, desse paradigma materialista, e naturalmente ela vai para novas descobertas e um novo paradigma surge. E é maravilhoso e essencial, eu até diria, porque, como você muito bem colocou, nós necessitamos do avanço moral. E está na hora da própria ciência colaborar com isso, por que não? Einstein já dizia que Deus futuramente ia ser assunto da ciência. Então, pode falar. Eliane, olha só, você me fez lembrar, não sei se da outra vez nós conversamos isto, mas a questão de trabalhar as nossas questões pessoais, tal, a relação disso com a medicina. Uhum. A medicina também vem de um histórico paradigma materialista. Uhum. A maioria dos colegas médicos e outros profissionais de saúde só valorizam porque só enxergam o corpo humano, o corpo físico, anatomia, histologia e uma medicina voltada para o corpo. Temos que continuar voltando os nossos esforços para o mundo biológico, celular. Não é? Mas não só, porque hoje em dia nós estamos vendo uma mudança extraordinária na ciência médica. Religiosidade, espiritualidade e medicina. Se eu vou, por exemplo, num congresso do Rio de Janeiro ou do Brasil, ou de qualquer estado do Brasil, ou o American College of Cardiology nos Estados Unidos, se eu vou e participo, as salas mais concorridas são as salas de religiosidade, espiritualidade e cardiologia e doença cardiovascular. As pessoas sentam no chão. Por quê? Porque são milhares de artigos científicos, especialmente em duas áreas, na psiquiatria e na cardiologia, na fronteira com inúmeras questões. Por exemplo, se eu entro no NIH, que é um site de procura de artigos científicos em medicina, é um site americano, mas engloba todas as pesquisas feitas no mundo, desde que a medicina existe. Se eu coloco a palavra spirituality, eu tenho 28 mil artigos para ler. Espiritualidade e medicina. Se eu ponho a palavra prayer, oração, eu tenho 75 mil artigos, seja do mundo islâmico, seja de origem judaica, católica, protestante, anglicano, não é? Evangélico e espírita. Pesquisas sérias mostrando que os doentes evoluem de uma forma melhor na medida em que vão buscando elementos de espiritualidade. Uma ideia, por exemplo, gratidão em medicina. Quem que há 30 anos atrás, eu não era nascido, mas tudo bem, quem que há 30 anos iria brincar, estudar, discutir em sala de aula ou na beira de leito de um hospital universitário sobre prece, sobre imposição de mãos e sobre gratidão? Então, quer ver uma prescrição que eu posso fazer para um paciente? Seja pelo WhatsApp, seja presencial. Olha, todo dia à noite, você, antes de dormir, pegue um caderno e procure lembrar-se de 3 momentos daquele dia, no outro dia igual, 3 situações que você viveu que alguém te ajudou,
que você pediu ajuda a Deus, ao teu anjo de guarda, que você cozinhava e faltou um tempero, e você vai na vizinha e pede, sei lá, coentro, alecrim, e ela te cede e resolve o teu problema para ficar aquela receita nos moldes que você desejava. Você está correndo no trânsito para chegar num compromisso, ainda mais em termos de Rio de Janeiro, e aí alguém, sem você buzinar, alguém te cede a vez, porque percebeu a tua pressa. E aí você tem vontade de abrir o vidro e agradecer, não é? Colocar a mão para fora. Lembra disso ao final do dia, todos os dias ao longo de um ano. O teu cérebro muda. E quando eu digo cérebro, porque envolve ressonância nuclear magnética funcional, que vai mostrando luzes que se acendem no cérebro, cores que colorem áreas cerebrais, mostrando atividade neuroquímica de várias estruturas. Então, se eu vou treinando a gratidão, essa neuroquímica ela vai para o corpo inteiro, através da circulação. E essa neuroquímica, ela é medicina preventiva. Então, olha a associação de uma virtude, gratidão. Se eu sou ingrato, seja nas relações familiares, afetivas, emocionais, profissionais, humanas, sociais, não é? Eu vou permitir que tudo aconteça e saia do controle do que interesse às comunidades, aos países, à humanidade de um modo geral. Então eu preciso me envolver. Eu não posso ser indiferente com o que acontece na Amazônia, com o que acontece nos hospitais, com o que acontece nas pessoas que não têm emprego, que não têm alimento no prato logo a seguir, no mesmo dia. Então, gratidão, empatia, solidariedade, isso não pode ficar no campo das palavras, das ideias, das coisas assim, que lindo, mas não adianta nada se ficar no campo da teoria. Mas você trouxe um ponto crucial, né? Que mostra o quanto a gratidão ela é uma prescrição médica, comprovada cientificamente. Então, é disso que nós precisamos, desse novo paradigma que mostre que as virtudes da alma, que os nossos pensamentos, né, que o que nós cultivamos no nosso coração, não é algo de uma esfera separada da nossa própria vida, né? Porque esse paradigma cartesiano que separa, parece que é assim, não, eu tenho a minha vida prática, que é uma coisa, né? Tenho o meu corpo material, que eu tenho que cuidar, que é uma coisa. E eu tenho lá essa coisa de espiritualidade, de virtude, que é outra coisa, né? E a outra questão também, Eliane, é que eu não posso trabalhar a gratidão com uma segunda intenção. Meu doutor, minha doutora me disseram que se eu aprender a ser grato, eu não vou ter uma série de doenças. E se eu já atrapalhou tudo. É claro. Entende? Eu preciso verificar não a ideia da neuroquímica cerebral que acontece em consequência, mas é o prazer de ajudar. Sabe? Senão é a não alegria. vai ter, né? Também. Pode até ter algum benefício, mas o que é mais importante não é barganhar com as questões a serem adquiridas, não é com segundas intenções, senão eu ponho, como você falou, eu ponho tudo a perder. Então, cada uma dessas virtudes, então, por exemplo, humildade, falar a respeito é fácil, mas esse cultivar dessa virtude no dia a dia, nós talvez tenhamos que começar dentro de um projeto, até que chegue num limiar, eu diria, de despolarização, que a partir dali
o sentimento de gratidão, de humildade, isso vá num crescendo que eu já não tenha controle nem queira ter. Uhum. Não é? Porque vai ser é como uma chama que você acendeu e que vai brilhando onde você se puser, se colocar, não para usufruto, mas para uma utilidade, um benefício, algo que contribua para algo que seja proveitoso para pessoas, seres humanos, dentro de casa, fora de casa, especialmente aqueles que não têm um vínculo conosco. Porque quanto aos que têm vínculo, fica mais razoável de entender esse movimento da alma, mas eu preciso alcançar quem esteja em situações de vulnerabilidade, de fragilidade, de dependência, de solidão. Entende? Há uma questão curiosa para lembrar, Eliane. Apocalipse de João. Só tem um, é o de João. Não é? Então, lembrando que João era o chamado discípulo amado. Era o mais jovem, era um rapazote, na época que Pedro, Tiago, Lucas eram já adultos. E ele era muito jovem. E aqueles adultos não achavam que ele deveria ser levado muito em consideração. Pois bem, o único apóstolo que não desencarna, não morre de morte violenta, é João. Uns morreram decapitados, outros enforcados, outros dilapidados, apedrejados. João não. João é exilado na ilha de Patmos, na Grécia. Quando ele achava que já ia morrer, Jesus chega para ele, um médium extraordinário, João, como todos eles eram. João, a tua missão não terminou. E ele se surpreende. Como? E aí Jesus diz, vai e escreve. E Jesus se faz acompanhar de um centurião, que era um espírito lindo também. Tanto é que vai visitar João na companhia de Jesus. Isso era para muito poucos. Pois bem, aí João escreve o Apocalipse, que é cheio de expressões diferentes da nossa compreensão usual. Na verdade, tem inúmeros aspectos que são um desafio para que a humanidade entenda muito bem a letra e o espírito do Apocalipse. Porque Apocalipse, o médium era João, mas o autor era Jesus. E aí há um trechinho em que há uma ideia mais ou menos assim, que haveria uma época no futuro que os ímpios sujassem-se mais, os justos se tornassem muito mais justos e os santos santificassem-se mais. Essa é a época que nós estamos vivendo. No Brasil, bem atual, mas em vários outros cenários da humanidade de hoje e de toda uma série de séculos passados. Tivemos 5.000 anos de história conhecida na Terra, nunca tivemos 100 anos de paz. Então, não adianta nós ficarmos apenas na teoria. Entende? Então, a espiritualização da ciência, da medicina, da astronomia, a ideia de pluralidade dos mundos habitados, não é? Os espíritos da codificação, que são o Consolador prometido por Jesus, nos falando o tempo todo as mesmas questões, e nós vamos vivendo em departamentos.
não é? Em experiências isoladas. Quanta incoerência, quanta falsidade diante dos altares de templos religiosos do mundo inteiro, em toda a história. É, Não é verdade? Tanta é verdade. ambivalência, tanta dicotomia. E a essência não se alcança. Por quê? Falta de motivação, ignorância da realidade da vida após a morte. É. Todo mundo chega do outro lado e se arrepende. Todo mundo. Esse ponto é crucial, né? A gente se preocupa tanto com o que fica e tão pouco com o que segue. Né? Então, é algo realmente para nós contemplarmos, porque é tão certo, né, que tudo que nós temos aqui pode ficar para trás de uma hora para outra, e nós dedicamos tão pouco tempo ao que segue, que é o espírito, né? E Eliane, E tem qual uma é? pergunta Pode aqui falar. para você, tá? Mas pode falar, mas Deixa só eu para só te avisar. completar. Assim, qual Tá? é a frase que mais se ouve no mundo espiritual quando as pessoas acordam e sobem um pouquinho, porque a maioria desce? Sobe no sentido de ficar a alguns metros acima da superfície. E aí olham para as estrelas, reencontram afetos e desafetos. Olham para si, veem um corpo todo maculado, que é o perispírito, todo cheio de máculas, ferimentos, enquistamentos, como diz Emmanuel. Em que capítulo de que livro Emmanuel fala em enquistamento do perispírito? No livro Pensamento e Vida, Chico Xavier, no capítulo da humildade. E aí ele fala do orgulho. E o que o orgulho faz com a nossa estrutura mental, perispiritual? Então, na medida que você chega do outro lado e vai retomando a vida, a mais comum das expressões: ah, se eu soubesse. É. Ah, se o que eu fiz da minha vida, do meu tempo, da minha jornada, da minha convivência em casa e fora dela. E aí, o que mais se vê é o arrependimento. E o arrependimento e a culpa nos trazem imediatamente para baixo. Para onde? Umbral inferior e trevas. E para sair da escuridão. Então, se nós aprendermos isto na infância, na evangelização espírita, por exemplo, trabalharmos essas questões com as crianças e jovens, mas no fundo é temática para todos, até os da terceira idade, porque o que Lógico. importa é o espírito, não é a idade do corpo. Nós Exatamente. vamos ensejar a perspectiva de valorização das virtudes. Essa Para grande além oportunidade, da né, visão que nós... teórica, para buscarmos a realidade da sua prática. Isso mesmo. E colocando em prática, a Cileia perguntou aqui: a caridade deve ser primeiro aos mais próximos, ou seja, a caridade começa dentro de casa? Olha, em geral sim, mas isso não é absoluto. É claro que nós não podemos descuidar de absolutamente nada no que diga respeito aos mais próximos, de dentro de casa, como ela usou a expressão, da parentela corporal, mas às vezes, não é? Nós vamos encontrar dificuldades muito grandes dentro de casa, por ser um mundo de provas e expiações. E às vezes, com naturalidade, para não ficarmos vivendo uma inércia no campo da caridade, nós vamos abrindo portas
para além da nossa morada, no sentido do lar e da convivência com aqueles que são pais, irmãos, cônjuges, filhos e netos. Então, o ideal é o equilíbrio em tudo, aliás, né? O ideal é que você não se prenda e acredite, claro que tudo que você fizer no lar de proveitoso para aqueles que lá estão, será para eles, será para você. Pode ser, inclusive, costuma ser a missão principal. Mas lá fora, especialmente no Brasil, mas na Índia, no Afeganistão, na Síria, no Iêmen, em Honduras, no México, no Paraguai, na Ucrânia, nós temos um mundo suplicando a dedicação da Cruz Vermelha Internacional, de Médicos Sem Fronteiras, não é? Fraternidade Sem Fronteiras, de tal maneira que eu só não faço se eu tenho a visão obliterada, em geral, pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Por isso ela é uma tríade devastadora. E a indiferença está na base de tudo isso. Justamente. Que a indiferença não acaba por fazer com que nós não olhemos para essas coisas, né? Que é muito, muito grave. Mas que ótimo, doutor Sérgio, mais uma vez. Já fechamos aqui já o nosso tempo, não vamos prolongar muito, porque muita gente assiste depois, e aí se a live fica muito longa, fica difícil para o pessoal pegar depois, né? Mas te agradeço muito, eu acho que o tema ficou muito bem explorado. Mas mandem comentários, mandem perguntas, né? Porque é um tema que realmente vale a pena refletir. E, mais uma vez, essa bênção, né, desse paradigma quântico, que é a ciência do século XXI, como o doutor Sérgio falou, também a teoria da relatividade, que traz essa nova visão de mundo, né, que quebra essa ideia também newtoniana de um espaço-tempo que existe como um pano de fundo, né? Então é importante, né, a gente quebrar essa estrutura toda que deixa o nosso olhar tão engessado, né? E realmente nos conectarmos à verdadeira essência do universo, que é a espiritualidade, que é a nossa verdadeira essência e a verdadeira essência do próprio universo, que hoje vem aparecendo dentro da física quântica. Maravilhoso. Muito bem. Muito obrigada. Acho que, peraí, apareceu mais perguntas aqui. Raquel, gratidão por essas palavras, carregadas de tanto sentimento nobre. Silvana, daria para nós dar uma clareza quanto à humildade? Aprendi com meu pai que a aceitação com amor é humildade. Muito bem. Humildade são muitas questões. Na verdade, tem a ver com aspectos de muita relação com o universo, com Deus, com a humanidade. Nós nos lembramos, quando ela faz a pergunta, das bem-aventuranças. E Jesus sempre procurava em tudo ensinar a nós e à humanidade. E Jesus começa quando reúne uma multidão perto de um monte onde ele sobe e começa a divulgar pela palavra extraordinária que refletia o que ele conhecia. E a primeira coisa que ele fala, bem-aventurados os mansos de coração, porque o reino dos céus é deles. E é exatamente o que um espírito uma vez nos falava, sobre a ideia de que é a humildade que abre as portas dos céus. Então, humildade não é subserviência, não é desvalorização de nada, mas é a ideia de aceitação, resignação, tolerância, amorosidade, afetividade, ternura nas relações humanas. Hoje é tudo frio,
A indiferença ganhou um espaço extraordinário, ceifando a vida afetiva nos corações. Entende? As pessoas mal se cumprimentam, não é? Vivem um distanciamento tão grande e que é de efeitos muito negativos para quem são os protagonistas. Então, um dia nós poderíamos estudar sobre o amor, sobre os tipos e como classificá-los, como lidar com eles no dia a dia, quais são as nossas maiores deficiências, porque é tudo isto e a falta de humildade, que é o orgulho, que vai fazendo o mundo ser o que ele é hoje. Guerras, indiferença, descalabros nos governos, nos lares. Então nós precisamos trabalhar essas coisas com carinho, né, para irmos vendo possíveis melhores entendimentos. E aí nós vamos dizer para nós mesmos, não, isso eu posso fazer, mesmo que seja só o começo. Lembrando, aliás, né, Eliane, que nós somos, de tudo isso que se comentou hoje, tão somente aprendizes. Estamos lidando para podermos empreender uma caminhada mais proveitosa, para sermos mais cedo felizes amanhã. Mais do que isso, felizes juntos. Não felizes lá longe na frente. Isso não tem graça nenhuma. É, isso mesmo. Que ótimo. Silvana agradecendo, gratidão, acolheu meu coração, Deus abençoe. Que bom, queridos. Espero que vocês estejam com o coração aquecido também, que o meu está, e gostei muito desse bate-papo. Muito obrigada, Sérgio. Até Muito uma próxima obrigado também. oportunidade. Um Obrigado a abraço. todos vocês. Obrigado, Eliane.